Então, assim, nós vamos acalmando os nossos corações, nos esquecendo, nos desligando aí das nossas funções, dos nossos problemas de ordem material, para que nesses poucos minutos que nós temos, nós possamos estar 100% conectados com o plano espiritual maior. Nós sabemos que ele já vem para nossa casa muito antes da gente chegar aqui. Eles preparam esse ambiente para a gente, para que nós possamos estar prontos para receber todas as bênçãos que necessitamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Mestre amado, nós sabemos que nunca estamos sozinhos, que nosso campo mental é força criadora e receptora de energias incessantemente. Nós te pedimos nesse instante que nós possamos entrar em sintonia com os nossos amigos do plano espiritual maior, para que eles nos inspirem, nos acolham, para que nós possamos aprender um pouco mais com André Luiz. Graças a Deus. Então, hoje a gente vai estar falando aí do capítulo 15, que nós vamos ver aí que vai começar o socorro da Margarida. E o interessante para a gente pensar nisso é que até agora a gente viu o Gúbio dando, fazendo bem. E só no 15º capítulo é que a gente vai realmente ver ele recebendo a ajuda que ele precisa. Eu acho que é bom a gente refletir, porque André Luiz não faz as coisas ao acaso. Porque a gente está sempre pronto para receber. A gente está sempre pronto para pedir. Quando a gente vai fazer prece, 99% das vezes, a gente, que eu digo eu, 99% das vezes a gente faz o quê? A gente pede. Então, a gente pede por coisas físicas, por coisas materiais, por coisas espirituais, por nós, por parentes, por sonhos que a gente tem, por problemas que a gente está vivendo em casa, no escritório. E a lição que a gente está aprendendo aqui com o André Luiz é qual? Que antes de dar, quer dizer, antes de pedir, a gente precisa fazer o quê? Servir. Vou repetir. Isso é muito importante a gente fazer essa reflexão. Que antes de dar, antes de receber, a gente precisa estar pronto para dar. E, infelizmente, poucos de nós se sentem nessa posição de prontos para dar. Porque a gente acaba agindo como crianças mimadas, né? Esperando ser servidas o tempo inteiro nos nossos sonhos, nos nossos desejos, naquela vida que a gente sonhou, que a gente quis para nós, né? E que muitas vezes não acontece do jeito que a gente esperava, né? Então, eles voltam, depois, a gente vê depois de ajudar a família que está encarnada do Leôncio, né? Lembrando que essa ajuda toda que o Gúbio faz, ele não faz para os amigos dele, ele faz para os algozes da filha dele, né? Então, aí, esse fazer o bem, né, a todos, aos inimigos, o perdoar 7 vezes, né? Quantas vezes forem necessárias, 70 vezes 7 vezes. Quantas vezes forem necessárias no mal que os outros fizerem pra gente. E tá pronto para dar, para fazer o bem. E aí eles mostram pra gente, André Luiz e Gúbio, a estratégia de como a gente deve lidar no dia a dia. Primeira coisa é que Gúbio volta para lá, junto com o Saldanha aí já todo aclimatado, ajustado, a cabeça dele, a gente já viu que o mindset do Saldanha é outro, do Leôncio também. Eles cansaram de sofrer. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente, a hora que a gente chega nesse ponto de
sabe? De let it go, de surrender. Porque o surrender, eles cansaram de sofrer. O surrender não é uma atitude de inércia, não é deixar viver. O surrender é a entrega, é a confiança, é a fé em Deus, é a certeza de que Deus está olhando por nós, está cuidando de nós. Que muitas vezes a gente se esquece disso. A gente fica brigando e tentando ensinar e gritando no ouvido de Deus, mas é assim que eu quero. Você não está me ouvindo? Mas eu... Eles vão para lá e eles evitam esse confronto. Por quê? Porque eles sabem que essa organização do mal é muito poderosa. A gente tem que se lembrar que o mal é simplesmente um sinal de ignorância moral e não ignorância intelectual. O Saldanha dá uma aula para a gente sobre mediunidade e obsessão nesse capítulo. Uma aula que podia estar dentro de qualquer livro da FEB, explicando para a gente o campo mental, a interação dos pensamentos. Lembrando a gente que a gente está vivendo num mundo inferior. Nosso mundo, nosso planetinha é um planetinha vagabundo de expiação e provas. É um planeta lindo, né? Cheio de árvores, cheio de flores, cheio de animais, passarinhos, coisas lindas. Mas, infelizmente, o bicho-homem ainda traz aí uma carcaça de maldade, de ignorância moral muito grande. E essa ignorância moral fica impregnada em todos os lados. Fica impregnada na vibração do planeta. Fica, muitas vezes, impregnada na gente, dependendo do nosso grau de mediunidade. A gente sabe que quem é médium funciona como um mata-borrão. Que a gente passa aí e vai limpando toda a sujeira que a gente vê pela frente. É por isso que muitas vezes a gente encontra com pessoas e a gente fica exausto depois de conversar com essas pessoas. Por quê? Porque a gente conseguiu receber, a gente recebeu toda aquela carga negativa que aquela pessoa estava. Tá certo? Isso não tá certo. O médium precisa aprender a se proteger. Aí vem o orar e vigiar. Eu consegui escutar, mas sem me envolver. Eu escutar sem me machucar. Nesse caso, além da influência inferior ser muito grande por causa do grau evolutivo do nosso planeta, a gente vê que é um lar vulnerável. É um lar sem religião. Agora, eu quero falar uma coisa importante para vocês. Existe uma diferença muito grande entre religião e religiosidade. Existe uma diferença muito grande em ir na missa, vir no centro e viver espiritualidade. Eu posso vir todas as semanas fazer o evangelho, eu posso assistir todas as aulas aqui do centro, eu posso estar sempre ligada no YouTube e ouvindo todas as palavras do Divaldo. Mas se eu não sair da teoria e passar para a prática, se eu não incorporar no meu dia a dia aqueles ensinamentos que eu estou ouvindo, se eu não passar do entendimento para o conhecimento, isso não vai me valer de nada. E essa conversa eu tive com a minha mãe ainda hoje, numa troca de mensagens. A gente sabe muito bem a teoria, mas na hora que o rubber hits the road, a gente ainda a gente ainda balança. A gente sofre. A gente duvida. A gente perde a nossa fé. E aí, nessa hora, é a hora que o plano espiritual inferior se aproveita. Isso a gente vai ver os comentários do diretor espiritual do centro sobre isso no próximo capítulo. Do jeito que eu dividi esse capítulo 15 foi, enquanto a primeira parte a gente vai estar na casa da Margarida, a segunda parte a gente vai estar no centro. Então, as visões aí que a gente tem dessa organização do mal dentro e da cura. Outra coisa que eu queria comentar aqui é o caso do Gaspar. O Gaspar, a gente vê o André Luiz dentro da sua bondade. Ele descreve o Gaspar de uma forma muito delicada. Ele fala,
hipnotizador de presença desagradabilíssima, pelos fluidos menos simpáticos que emitia. Ele fala do olhar vítreo como se ele fosse um morto-vivo mesmo. Como se ele tivesse paralisado na alma. Petrificação do pensamento. A gente pode olhar para o Gaspar, se a gente imaginasse ele numa figura física, espiritual dele, a gente pode pensar nele como um monstro. Porque dentro desse envoltório de maldade que ele se envolveu, ele alterou a sua carcaça espiritual. Isso significa o quê? Que ele é um doente espiritual. Ele está doente. Ele é um ótimo hipnotizador. Ele está sendo manipulado. Ele manipula os fluido cósmico, fazendo a Margarida adoecer, mas ele também está sendo manipulado. Isso é interessante a gente pensar. Eu escutei isso da minha terapeuta há muito tempo atrás, eu falando de pessoas que manipulavam, e ela falou assim, mas essas pessoas que manipulam são as mais manipuladas. Porque elas acreditam que estão sempre manipulando e elas não entendem quando elas estão sendo manipuladas. E nesse caso, a gente vê que a mente dele está completamente hipnotizada. Ele perdeu a noção da realidade. Ele se desconectou do mundo exterior. Então, se alguém tentasse conversar com ele e colocar razão para ele, em termos de certo e errado, não ia adiantar nada, porque ele não estava pronto. Ele não estava pronto para ouvir. E quantas vezes isso acontece com a gente também? Nós não estamos prontos para ouvir. Quando eu penso no Divaldo, que teve que ler o Livro dos Espíritos durante 10 anos, do começo ao fim, sem parar, será que a primeira vez ele estava pronto? Será que a segunda vez que ele terminou o livro ele estava pronto? Será que a quinta vez que ele terminou o livro ele estava pronto? Será que nós estamos prontos? Esses ensinamentos para a gente estão chegando aqui de bandeja por André Luiz. E aí? Como a gente está recebendo? No caso do Gaspar, a gente já falou de obsessão. Ele estava sendo o obsessor da Margarida, mas ele também estava sendo obsediado. Obsediado por quem? Por aqueles espíritos ainda mais malvados do que ele, que manipulam a mente dele. Então, é um ensinamento importante para a gente parar e pensar. Porque a obsessão não é só de desencarnado para encarnado. A obsessão pode acontecer de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. A obsessão é toda vez que eu, através do meu poder mental, eu influencio de uma forma maldosa a vontade do outro. Perniciosa. E a única forma que a gente tem de se proteger, qual é? É a nossa conduta. Aí vocês podem falar, mas Ana, mas ninguém anda direitinho o tempo inteiro, ninguém é santo nessa vida, é verdade. E é por isso que a gente tem 7 obsessores, para quem tem pouco. Mas é por isso que a gente precisa estudar, é por isso que a gente precisa conseguir equilibrar a nossa vida com aquilo que é importante, não só com aquilo que é necessário. Porque a vida acaba mandando para a gente milhares de informações de todos os lados. Mas aí cabe a gente fazer aí a nossa priorização do que é importante. Eu, como ser eterno, o que é importante para mim? Eu tenho que tomar consciência do meu comportamento como Ana, a minha persona, aqui nessa vida, e Ana como esposa, Ana como mãe, Ana como filha. Eu preciso prestar atenção na minha contribuição como Ana, agente divino, responsável pela minha própria evolução e a evolução daqueles que estão junto comigo.
porque todos nós temos responsabilidade espiritual. Se a gente viver só para o nosso toquinho, para o nosso cadinho, a gente vai perder a encarnação. Essa qualidade mental, essa consciência de quem eu sou, para quem eu estou vivendo, como eu estou vivendo a minha vida, é fundamental para o meu equilíbrio. Esse pobre moço, ele vivia num pensamento malévolo que deixava ele preso num pesadelo contínuo. Gente, isso não é vida. E a gente sabe que depois que a gente cai, fica mais difícil de levantar. No momento como que a gente está vivendo, no momento em que saúde mental é tão importante, que a gente vê isso sendo um problema real em todas as idades, generalizado, entre ansiedade, depressão, suicídio. O nosso controle da qualidade mental se torna ainda mais importante para que a gente não vire joguete, para que a gente não seja manipulado por espíritos interessados no nosso mal ou que estão interessados que a gente não evolua. Porque todas as vezes que a gente está dando um passo para frente, e o Saldanha, ele fala isso, esses espíritos, eles têm inveja, têm ciúme, eles não querem que a gente cresça. Eles querem que a gente continue do jeitinho que a gente é. Alvo fácil. Porque se eu crescer, eu não consigo mais ser manipulada. Se eu pensar bem, eu não viro mais o alvo fácil. Então, Gaspar talvez tenha caído no lugar mental que ele se encontra pela sua invigilância, porque ele não encontrou seu caminho, porque ele não teve ninguém que ensinou ele os valores espirituais. A gente não sabe qual é a história dele, mas ele tem uma história. Assim como Saldanha tem uma história. Assim como Leôncio tem uma história. Não eram dois homens maus. Eles fizeram algumas escolhas erradas e foi o suficiente para se perder. Que é isso que a gente precisa prestar atenção. Escolhas que podem parecer inofensivas, mas que podem alterar o rumo da nossa vida. Aí a gente vê o Gabriel pensando, né, através da ajuda do Gúbio, em levar no centro espírita. Por quê? Porque o passe vai usar esse mesmo magnetismo que todos nós temos aqui, que somos médiums, né? A mamãe vive brincando aí com o Miguel, que o tempo inteiro tá bocejando, e a gente vai ver no próximo capítulo que esse fluido vital, ele sai pelas nossas narinas, ele sai pelas nossas bocas, ele sai pelas nossas mãos. Esse magnetismo animal que a gente tem, ele vai ser manipulado pelos espíritos do bem. É por isso que eles precisam da gente, porque eles não têm o magnetismo animal. Eles não têm mais corpo, eles não têm corpo físico. Eles conseguem manipular essa matéria, esse ectoplasma, curando as nossas doenças espirituais e as nossas doenças físicas também. Da mesma forma, o obsessor pega o nosso magnetismo quando a gente está com raiva, quando a gente está brigando, quando a gente está impaciente, quando a gente está revoltado, quando a gente está triste, quando a gente está deprimido. Ele manipula e ele faz o quê? Pumba! Em vez de fazer um remédio, faz um veneninho para a gente. E muitas vezes coloca aquele veneninho do lado da nossa cama. Que nem uma bomba relógio. Às vezes faz a gente carregar a coisa nas costas. Como se fosse um peso que a gente sente aqui atrás. Às vezes a gente está carregando eles nas costas também. O que o passe vai fazer é pegar essa mesma matéria, esse mesmo ectoplasma, e vai mudar a direção. A gente já viu André Luiz
ensinando para a gente nesse livro, que o mal é problema de direção. Escolha. Esse ectoplasma é uma ferramenta, como uma pá, como uma enxada, que tanto dá para arar, quanto dá para matar. E aí vem a importância do centro espírita. Porque a gente está aqui no Zoom, né? E aí, conversando agora que a gente está passando aí por uma fase 2 do centro, da gente está abrindo uma salinha tal, e voltando aos encontros pessoalmente, a nossa casa, ela funciona como um ambulatório de escola, um ambulatório meio vagabundo. Por quê? Porque aqui entra e sai gente, porque chega meu filho da escola e eu dou bronca no meu filho porque não fez a lição, chega meu marido do trabalho com os problemas dele, trouxe toda aquela carga de preocupação, de inveja, de briga, de discussão, de dinheiro. Aí a gente faz o evangelho, aí limpa. Aí começa tudo de novo. Aí faz o evangelho, aí limpa. Aí começa tudo de novo. No centro espírita, o que acontece? Ela vira como se fosse um hospital. A gente cria um local que está sanitizado. Ele vira morada do plano espiritual maior. A gente volta para casa. Os espíritos continuam indo lá, de dia e de noite. A gente já viu isso nos livros de André Luiz, já viu isso nos livros de Manuel Filomeno de Miranda também. Então, o centro espírita passa a ser um pronto-socorro. É um lugar que eu vou para cirurgias mais profundas. Cirurgias que eu não consigo fazer aqui em casa. Por quê? Porque o campo mental da minha casa, por melhor que seja, não é ideal ainda. Porque a gente traz aí toda essa sujeira do mundo para dentro de casa o tempo todo. Então, o passe dentro da casa espírita é importante. Espera aí, Ana, então quer dizer que o passe virtual não funciona? Funciona, mas não é a mesma coisa. Essa troca desse magnetismo, isso da gente estar num lugar que está hermeticamente fechado, protegido. Claro, eu falando de um centro espírita onde existe moral cristã, porque existem centros espíritas e centros espíritas, assim como existem igrejas e igrejas, como a gente já viu aqui nesse mesmo livro. Mas a gente vê aqui nesse capítulo a importância da vivência espírita dentro do centro espírita e fora do centro espírita também, porque a gente vê que só 6 horas dentro de 164 horas da semana não resolve. E ele fala que eles não podiam ainda levar a Margarida, ia levar na noite próxima. Por quê? Porque era necessário que ela mudasse o campo mental. Então ele continua lá, vai lá, fica lá dando passezinho nela, tá dando passezinho lá. Olha só, ele já tá dando passe. O Gúbio tá dando passe. Mas não é suficiente. Exatamente por isso que eu expliquei para vocês. E nós lembrarmos que não existem doentes, existem doenças. Hoje eu estava escutando uma palestra do Divaldo, falando exatamente de um professor de Yale, um médico, que está explicando exatamente isso, um médico que cura casos de câncer, de neoplastia maligna, e que ele faz algumas ofertas para os pacientes dele. Você quer que eu te ajude a se autocurar? Ou você quer que eu faça uma cirurgia? E aí dá uma terceira opção, você não quer fazer nada. Enfim, dá 3 opções. Mostrando que através do nosso comportamento, através do nosso pensamento, a gente consegue se curar. Mas vai dar trabalho. Será que a gente está pronto para essa corrida de maratona? Porque não adianta treinar só 3 vezes por semana, não adianta ser bonzinho só 6 horas por semana. Gubi vai lá e trabalha com o Gabriel, com o marido da Margarida, inspirando ele. E essa inspiração,
ela é contagiante. Ele se enche de esperança e ele passa essa esperança para Margarida. Gente, olha só que coisa importante. Do nosso papel, quantas vezes a gente mata a esperança do outro? Quantas vezes com a nossa palavra de a gente aniquila a vontade de uma criança, de um adulto, de um amigo? Muitas vezes a gente está sendo instrumento, porque se no livro dos Espíritos fala que a influência dos Espíritos é muito maior do que a gente imagina, muitas vezes, pela nossa invigilância, a gente está sendo essa influência perniciosa para os outros. É isso que a gente quer? Não. A gente quer ser exatamente o que o Gabriel está querendo ser. E o Gabriel não é perfeito. Ele é um homem comum, assim como nós. Está tentando resolver o problema, está buscando respostas. Ele está agindo. Ele está com boa vontade. Ele está sincero, ele está botando o amor dele em ação pela esposa. E aí a Margarida fala, eu estou pronta. Eu estou pronta. Ela fala, I surrender. Cansei de sofrer. Enough is enough. Me fala. Me leva e eu me entrego. Eu não quero mais essa vida. Então, ela está pronta para aquele processo do undoing, da transformação. Sem revolta. Sem inércia. Sem desespero. Olha o poder do amor disso. Da gente conseguir plantar essa semente de esperança no outro. André Luiz, dentro da ignorância dele, né? Assim como a nossa, pergunta, mas como assim? Por que a gente não podia resolver isso, né? De uma vez por todas, assim? Num passe de mágica? Gente, às vezes a gente faz um estrago de séculos. E aí a gente quer que uma doutrinação de 15 minutos resolva. Não vai resolver. Eu matei, eu estuprei, eu botei fogo na casa do outro, eu dizimei a família dele. Aí vem um doutrinador, por melhor que seja, fala 15 minutos, não vai resolver. A gente sabe que as nossas penas, os nossos sofrimentos são amenizados de acordo com a nossa conduta. Que o bem apaga a imensidão de pecados. Que as bênçãos que a gente recebe são muito maiores que a gente merece. Por quê? Porque Deus é misericordioso e infinitamente bom. A gente tem que lembrar disso. Essa lição que o Saldanha explica para o André Luiz não é assim num passe de mágica. Não é. A gente está vivendo num círculo inferior. A maldade é força dominante. Vou repetir. A maldade é força dominante. A gente está nadando contra a maré. Em quase toda a parte tem intérpretes que nos vigiam. Não é fácil escapar. Quem são esses intérpretes? São as pessoas que a gente fez o mal. Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir a prudência e a abnegação dos anjos. O que foi que o Gubbio fez? Ele mostrou para a gente. Ele escondeu sua própria grandeza. Ele serviu com humildade. Ele escutou. Ele teve compaixão. Ele serviu com amor e caridade. Mas ele soube esperar. Continuando Saldanha, de novo. A aula do Saldanha, né? Sobre obsessão. Se a alma liberta do corpo de carne não se encontra amparada em princípios robustos da virtude santificante, gente, isso não tem a ver com eu li o livro dos Espíritos 100 vezes. Não. Princípio é diferente de conhecimento, né? Sentida e vivida. É quase impossível sair da vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. Lembrando, por exemplo, do livro Aconteceu na Casa Espírita. Essas ciladas que vêm na nossa vida sem a gente entender como.
Aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem deliberadamente 1000 armas de despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira, discórdia, provocando perturbação e desânimo. Então, toda vez que eu estou me sentindo desequilibrada, toda vez que eu estou me sentindo desanimada, toda vez que eu penso, ó, não quero mais, cansei de brincar, perigoso, alerta vermelho. E aí ele fala essa parte que eu achei fenomenal, que é a gente saber saciar a fome, mas a gente tem que entender fome de quê? Porque não adianta a gente querer doutrinar alguém se o problema está mais embaixo. Imagina um esfomeado ouvir discursos. Acreditas que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Eu me lembro isso na Fiesp, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, que quando estava lá ainda, né? Então, sei lá, 30 anos atrás, né? Muito antes disso, eles tinham lá a sopa que eles davam. Mas primeiro eles davam a sopa, depois eles falavam do evangelho. Porque eles sabiam que se a pessoa tivesse de barriga vazia, ela não ia conseguir prestar atenção. A gente tem que lembrar de quais são as nossas necessidades, as necessidades daquelas pessoas que estão fazendo mal. Elas estão sofrendo, elas precisam de ajuda. Antes delas conseguirem virar a casaca, né? Entre aspas, elas precisam ser ajudadas. Então, o Rubio mostrou para a gente, nesses 14 capítulos, exemplos de paciência, de amor, de sabedoria, que a gente precisa aprender a implementar dentro da nossa casa. E ele mostrou também cuidado com quem? Com a filha dele. Com o esposo, que ele parece não ter ligação nenhuma. E com os obsessores que estão cuidando da família. Então, ele conseguiu se elevar e fazer o bem para toda aquela rede de pessoas que estavam ligadas. Entendendo que o problema não vem sozinho, ele vem em grupo. E a solução também. Então, para a gente refletir essa semana, e eu estourei meu horário, eu peço desculpas. Primeira coisa é a gente lembrar de como a gente está orando. Eu estou orando com palavras, eu estou orando com sentimento no momento, sem desespero, sem ensinar para Deus. A gente lembrar que o bem sempre vence, que as coisas podem não estar sendo do jeito que a gente queria, porque cá para nós raramente são. Jesus mesmo falou, felicidade não é desse mundo, infelizmente não é. Mas o bem sempre vence. Então, o bem que a gente faz está zerando a nossa conta, o nosso débito na matemática divina. Então, a gente está precisando o quê? Colocar mais paciência. Dar o tempo ao tempo. E viver a caridade. Por quê? Porque a caridade é o amor em ação. Esse amor pode ser como? Pode ser dar um ouvido, pode ser o silêncio, pode ser dar o nosso tempo, porque eu acho que todos nós aqui, a gente tem muitas coisas, ninguém aqui está morando embaixo de uma ponte. Talvez a coisa mais rara que a gente tenha, mais preciosa, eu posso dizer por mim, é o meu tempo hoje. A caridade de visitar alguém que está doente, a caridade de ajudar um amigo que está sofrendo, a caridade de ajudar alguém que eu não conheço, de doar alguma coisa material. Mas entendendo que muitas vezes a caridade é a moral, é o perdão, é a compaixão, é a nossa capacidade de dar uma outra chance, de se colocar no lugar do outro. Que é exatamente isso que o Gubi fez. Ele não deu roupa, não deu sapato. Não. O que ele fez pelos obsessores é, ele se colocou no lugar do outro. Era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora a gente pode comentar 2 minutinhos, que aí depois tem o evangelho e a gente não pode demorar muito. Quem quer falar alguma coisa? Esse capítulo é uau, né?
Elaine, fala com a gente, fala. Estava esperando alguém falar. Eu queria contar para vocês... Deixa a Elaine falar, mamãe. Deixa a Elaine falar. Ana. Então, é muito interessante ver, né, como que todo o conhecimento que eles têm, né, o exemplo do Saldanha, como ele, naquela conversa que ele está tendo ali com o André Luiz, explicando o quanto que ele conhece, mas ele estava direcionando aquilo, né, no caminho do mal, porque ele não teve forças para lutar contra aquilo. Então, e agora ele se sente renovado pelo exemplo de amor, né, que o Gubbio deu em todo aquele processo de ajuda deles. E então, como que o exemplo é importante. Então, ele está se baseando, essa melhora dele está sendo baseada no exemplo que ele viu na frente dele, e não em palavras, né, e não em nada que ele leu, que ele estudou, mas no exemplo. Então, acho que fica essa mensagem também para a gente. Obrigada. Oi, mamãe. Eu queria contar para vocês que de tudo que foi trazido para a nossa reflexão, o que mexeu mais comigo está aqui no meu livro, a página 192. O esclarecimento acerca do processo de hipnose que fizeram no Gaspar. Hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. O que aconteceu com aquele princípio espiritual inteligente e individualizado, com aquela centelha divina? Foi coisificado, foi transformado em um instrumento, como se fosse uma chave de fenda, um martelo, um serrote, uma ferramenta para ser usada na construção do mal que tá sendo levado adiante, né? E por que é que isso acontece? Pela invigilância. Se a gente não tiver atento a orar e vigiar, a reforma íntima, na busca do conhecimento, busca verdadeira do conhecimento, a gente não vai de um dia para o outro virar um Gaspar, mas a gente vai virando Gasparzinho devagarzinho. Feita a história do sapinho, né? É isso. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Gente, a história do Gaspar é a gente, né? Então, muitas vezes, essa transformação, né? Que acontece dentro de um casamento, ou entre irmãos, que de repente passa décadas sem se falar. É isso. Começa pequenininho, não começa grande. Então, é importante a gente ter essa consciência e trazer de volta, né? Para aquilo que a gente sabe que é certo. Então, nós vamos assim agradecendo mais uma vez André Luiz por esse chamamento tão importante, esse capítulo aí que realmente faz a gente repensar sobre nossa conduta, principalmente o nosso campo mental. Essa mente aí que cura, mas que também adoece. Para que nós saibamos fazer as escolhas corretas no nosso dia a dia, na nossa vida. A nossa vida como um todo, não só como seres encarnados, mas principalmente como seres espirituais que somos. Ajuda-nos, Senhor, a ser instrumentos do Teu amor e da Tua paz, onde quer que estejamos. Que possamos levar a esperança, a alegria, o equilíbrio, a tranquilidade, a paz. Abençoa o nosso planeta Terra. Abençoa os seus governantes, aqueles que têm o poder de mudar as coisas. Envolve nossa querida Ucrânia e todos aqueles que estão sofrendo agora dramas imensos. Envolve também a todos aqueles que têm o poder de fazer o bem em vez de fazer o mal, encarnados e desencarnados, para que eles possam, Senhor, optar pelo bem, que eles possam ser ajudados pelas equipes do bem nessa transição, nessa transformação interior. Que assim seja.